Bom dia, meu nome é Ana Amélia, sou enfermeira do Núcleo de Vigilância Epidemiológica da Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a identificação e avaliação dos contatos nos casos de tuberculose. E para que a gente tenha em mente essa atividade de extrema importância quando a gente pensa numa doença de transmissão respiratória, a gente trabalhou muito isso durante a pandemia, mas é isso, né? A identificação e avaliação dos contatos, ela é de extrema importância quando a gente pensa em interrupção da cadeia de transmissão e também na identificação de casos de forma mais precoce. Você identifica o caso, os novos casos, precocemente, a gente inicia um tratamento mais oportuno. Os contatos de caso já confirmado sempre tem maior risco de também terem a doença, por questão de exposição. Então, trazendo a definição do Ministério da Saúde, de 2019, do Manual de Recomendações, contato é toda pessoa que foi exposta ao caso índice ou caso fonte. Caso índice é aquele primeiro caso que a gente identifica, qualquer forma de tuberculose, e o caso fonte é o paciente com tuberculose pulmonar ou laríngea, que é um paciente bacilífero, um paciente que está transmitindo de forma respiratória a doença no momento da descoberta do caso de tuberculose. E a gente volta até 2 anos, quando a gente pensa em contatos domiciliares e contatos sociais. Esse convívio ele pode ocorrer, então, em casa, em ambiente de trabalho, em instituições de longa permanência, ILPI, unidades prisionais, em escolas, dentre outros. A quantificação da exposição do risco e a avaliação desse risco de infecção, ele é feito de forma individualizada. Então, a gente precisa conversar com esse indivíduo, entender quais são as suas práticas, os seus convívios, quais são as pessoas que ele teve um contato mais longo, ou por tempo, ou por exposição. E quando a gente pensa na questão da unidade prisional, a gente vai avaliar qual que é a forma de lotação, né? Se é uma unidade prisional superpopulosa, se é uma unidade prisional em que tem muitas atividades comuns, oficinas, e esse acautelado ele tem convívio com todos os demais acautelados da cela, só da cela, ou da cela e também da galeria, ou a unidade toda tem várias atividades rotineiras de exposição. O que é importante que a gente identifique isso tudo, para que a gente avalie, de fato, qual é o risco de, de infecção desses indivíduos, para saber se os contatos daquele indivíduo são só os contatos da cela, ou da cela e da galeria, ou de toda a unidade. Então, vai ser de acordo com as suas atividades rotineiras. A partir do momento que a gente, então, já sabe quem são esses contatos, que a gente identificou esses contatos, a gente faz a avaliação desses contatos. Então, a avaliação é essa atividade programática, que a gente vai sempre pensar que eu preciso identificar os casos novos de tuberculose de forma mais oportuna possível, de forma mais precoce possível, porque isso, além de melhorar o prognóstico do paciente, do indivíduo em si, eu interrompo a cadeia de transmissão, então eu evito que a gente fique sempre com mais e mais infecções naquele ambiente. Né? Como já foi falado na primeira aula, o paciente com tuberculose bacilífera não tratado, ele pode transmitir até 10, 15 pessoas. Imagina num ambiente que é a unidade prisional, que já é mais propício a essa transmissão, porque tem menos ventilação, tem menos incidência de luz solar, esse risco ele é potencializado, ele é aumentado. Então, eu trouxe, né, 2 objetivos, então, da identificação e avaliação dos contatos, que é identificar outras pessoas com tuberculose ativa, porque no momento que eu vou avaliar os contatos, a gente vai buscar quem são os sintomáticos respiratórios, então eu vou encontrar ali novos casos, se existentes, e identificar pessoas infectadas pelo HIV, já que é recomendado pelo Ministério da Saúde a testagem de HIV para todos os contatos. E a gente vai ver que isso também é muito importante, porque o manejo do contato vivendo com HIV é diferente do manejo do contato que não vive com HIV naquele momento. E aí, a pessoa privada de liberdade, quando com tuberculose, ele começa já os seus diferenciais, porque ele vai ter tem contatos na unidade prisional e ele tem contatos na comunidade. Quando esse indivíduo ele é avaliado com sintomático respiratório no momento do ingresso, e no momento do ingresso é feito o diagnóstico, sem que ele tenha ido para a cela comum, ele não vai ter esses contatos na unidade prisional ainda, mas já tem os seus contatos na comunidade. Quando esse diagnóstico é feito e esse indivíduo já está recluso em célula comum, ele vai ter, então, os contatos na unidade prisional, que são seus companheiros de célula ou pavilhão, ou até da unidade como um todo, como eu já citei, e ele vai ter os contatos na comunidade. Os na unidade prisional,
o manejo, a identificação vai ser feita pela equipe de saúde da unidade. Os da comunidade, contatos familiares, domiciliares e sociais, vão ser orientados a buscar atendimento na UBS do território, a UBS mais próxima, aquela que já é adscrita a eles. Então, a equipe da unidade prisional, nesse momento de identificar, então, o paciente já foi identificado com tuberculose pulmonar ou extrapulmonar, já foi feito o levantamento junto a ele, né, dos seus contatos na comunidade, já foram feitas as orientações, e agora os contatos da unidade prisional, o que a gente faz, né? A equipe de saúde da unidade prisional. Então, a gente precisa, sempre que eu vou avaliar contatos, e aí, toda doença respiratória, a gente trabalhou muito isso na COVID, mas é exatamente isso, a gente vai identificar quem são os contatos e avaliar esses contatos. No caso da tuberculose, eles precisam passar por um atendimento, por uma anamnese, para que a gente saiba quais são os contatos com sintomas e sem sintomas. Os assintomáticos, que eu ainda não suspeito de tuberculose, e os sintomáticos, que têm tosse, que são sintomáticos respiratórios, que é aquele primeiro objetivo. Esses contatos sintomáticos, eu vou pesquisar tuberculose ativa. Método prioritário diagnóstico, teste rápido molecular. Já é caso de retratamento, esse indivíduo já tem histórico de ter tratado tuberculose no passado. Teste rápido molecular e vasculoscopia, para a gente saber se eu tenho uma doença ativa. Não é tuberculose, descartei a tuberculose, mas ele é um paciente sintomático, lembra? Então, eu preciso continuar a investigação para identificar qual é a causa daquele sintoma. E vamos dar sequência no tratamento. Paciente assintomático, né? O contato dentro da unidade prisional assintomático, que vive com HIV, a gente vai investigar infecção latente. Descartada, identifiquei a infecção latente, o paciente tem a infecção pelo bacilo ou tem critério para tratamento, porque vive com HIV e tem CD4 menor que 350. Eu vou descartar a tuberculose ativa, porque eu já sabia que não tinha sintomas. Agora eu preciso saber se não tem sinais. Então, a gente faz raio-x de tórax para descartar a tuberculose ativa. Descartada, vamos tratar a infecção latente. Não descartada, conclui a investigação para saber se não é uma tuberculose já em fase inicial e trata a tuberculose no manejo coerente. Então, dentro da unidade prisional, não está indicada a realização da prova tuberculínica dos contatos em ambiente prisional. Até por questão da exposição, já é prolongada, é um ambiente com risco grande de transmissão, então não tem indicativo desse tratamento. Os indivíduos, né, os seus contatos na comunidade, eles vão ser avaliados pela OBS do território, seguindo os protocolos que a gente já segue. Não vai ter nenhuma distinção ali, então, de não tratar a sintomática infecção latente, só se viver com HIV. Então, na unidade prisional, é que a gente, sintomático, vamos investigar a tuberculose ativa. Assintomático, se vivendo com HIV, a gente investiga infecção latente. Se não vivendo com HIV e assintomático, a gente vai orientar e autoorientação. No território, a gente separa, então, os contatos em menores de 10 anos e maiores de 10 anos, por questão de critério de como fazer o diagnóstico mesmo da tuberculose ativa, que é diferente, né? Essa criança dificilmente vai produzir escarro. E a gente vai separar esses contatos, então, em assintomáticos e sintomáticos. Se sintomáticos, vamos investigar a tuberculose, seguindo o fluxo que nós já temos de teste rápido molecular ou vasculoscopia se maior de 10 anos e por score se menor de 10 anos. Se assintomático, investigar a infecção latente. E aí, raio-x, prova tuberculínica, sim, criança, menor de 10 anos. Se maior de 10 anos, prova tuberculínica. E a gente segue o fluxo que a gente já conhece, né? Maior do que 5 milímetros, a gente faz raio-x de tórax, se normal, tratar a infecção latente. Se alterada, a gente continua a investigação. Se a prova tuberculínica é menor do que 5 milímetros, a gente repete depois de 8 semanas para verificar se não teve conversão. Se teve conversão, raio-x de tórax, se normal, tratamos infecção latente. Se alterados, a gente continua a investigação. Então, assim, eu não vou detalhe, né? Vou ficar lendo ponto a ponto, mas é o fluxo que a gente já conhece, né? Eu tratar a identificação, diagnóstico e descarte de tuberculose ativa, o fluxo ele permanece e não pode ser esquecido. Eu não trato a infecção latente se eu não tiver descartado a infecção ativa, porque senão eu vou tratar de forma equivocada, e aí, em vez de ter melhorias para aquele paciente, eu posso ter mais danos. Né? E identificada a tuberculose ativa, a gente segue o manejo de tuberculose ativa já descrito. Então, se caso dentro da unidade prisional
fiz diagnóstico de tuberculose ativa, a gente vai avaliar os contatos, se teve contatos diferentes do primeiro caso, e TDO, bastoscopia de segmento, esse acompanhamento mensal que já foi citado. Se infecção latente, a gente segue o protocolo da infecção latente, e aí hoje nós temos essas 3 opções de tratamento, né, só isoniazida ou só rifampicina isolada, ou o tratamento que tem sido o tratamento de escolha nesse momento, que é a isoniazida mais rifampicina, porque ele de mais curto tempo de duração, né, ele dura 3 meses, e as doses são semanais, não são doses diárias. Então, é isso que eu tinha para trazer sobre essa ação estratégica de extrema importância, que é a identificação e avaliação dos contatos dentro da unidade prisional, e aí, com relação não só à unidade prisional, mas à tuberculose como um todo, é uma ação estratégica para que a gente tenha realmente interrupção da cadeia de transmissão e diagnóstico oportuno, com tratamento de mais qualidade para esse paciente, tendo visto que a gente detecta ele ainda menos adoecido, se posso usar esse termo. Então, aqui eu só trouxe um reforço do que já foi citado. Então, esse paciente, né, esse indivíduo na unidade prisional, quando feito o diagnóstico, e ele já está recluso na cela, não é indicado isolamento. E se for feito o diagnóstico no momento do ingresso, aí ele fica no isolamento até esses 15 dias. Tendo em vista, né, que a redução desse risco de contágio, ela reduz rapidamente, até nas 2 primeiras semanas de tratamento, quando o tratamento é feito de forma correta, né? Doses diárias e adesão do paciente é boa. Então, agradeço a atenção de vocês. Tá aqui o meu contato. Qualquer dúvida, estou à disposição.